Literatura é amor. E assim como todo grande amor, literatura precisa de muita dedicação, de muito cuidado, de dia a dia, de rotina. E mais do que isso, como todo grande amor, o amor pela literatura ele tem que ser uma escolha. E é para ajudar vocês nessa escolha que hoje eu parei o canal e escolhi 3 leituras para desenvolver em vocês o amor pela leitura. Então hoje serão 3 livros para gostar de ler. Se você é uma daquelas pessoas que são apaixonadas por cachorros e fica compartilhando o dia inteiro fotos, vídeos, memes de cachorrinhos bonitinhos ou então grandões e peludos rolando na grama, brincando com crianças, se você é uma dessas pessoas, eu peço desculpas agora porque talvez a minha dica literária de hoje ela seja um pouco inquietante para você. Eu tô falando de uma das obras mais incríveis e escritas pelo rei do mistério, pelo rei do suspense, pelo cara que mudou completamente a maneira de se construir leitores na história do mundo. Eu tô falando de Stephen King e a obra dele de hoje é Cujo. Gente, esse livro foi um rebuliço pra mim. De novo, essa palavra que sempre me persegue, né? Mas eu vou contar por que direito. Esse livro conta a história de Cujo, que é um São Bernardo que pesa 90 quilos, mas é um cachorro super amável, carinhoso, afetuoso com os seus donos, brinca na grama com crianças, fica rolando atrás de bolinhas por aí, vai pegar o frisbee com a boca quando o seu dono joga. Só que um certo dia, um dia atípico, digamos assim, Cujo tá andando por um bosque não, uma pradaria, sabe, um campo aberto, e aí ele avista ao longe um coelho, e ele com seu instinto animal muito aflorado, ele vai perseguir o coelho, e corre atrás do coelho. O coelho então se esconde em uma toca. Cujo, desesperado para pegar aquele coelho, se joga, e quando se joga, o rosto dele fica preso naquele buraco, naquela toca. Cujo começa a ficar desesperado. O que ele não sabe é que ali naquela toca há vários morcegos dormindo, sabe? Ali, dormindo. Ele late, e quando ele late, ele ativa os sonares dos morcegos, que começam então a voar desesperados atrás de um lugar para fugir. Só que o lugar, a única saída que havia na toca, enquanto o Cujo latia, era o buraco que ele ocupava com o seu rosto. Então, um dos morcegos morde o focinho do Cujo, e o Cujo morde de volta a asa do morcego. Naquele momento, o que ele não sabe é que ele contraiu a raiva. Então esse cachorro de 90 quilos, esse São Bernardo de 90 quilos, super dócil, amável, afetuoso, começa a ter o seu sistema nervoso deteriorado por uma das doenças mais devastadoras da história da humanidade. Gente, esse livro, meu Deus do céu. O King, ele conta numa entrevista que tem no final do livro, acho que tem umas 30 páginas aqui só de entrevista com ele, ele conta como foi a inspiração pro Cujo. Ele tava um dia andando de moto e a moto dele deu prego, sabe, numa fazenda, e era uma fazenda enorme. E aí nessa fazenda tinha um cachorro gigante, um São Bernardo, que pesava mais ou menos uns 90 quilos. E esse São Bernardo ficou ali rosnando pra ele, sabe, querendo chamar a atenção dele, ou então até avançar nele. E o Stephen King ficou parado, seguro na moto, sem ter certeza do que estava acontecendo. É aí que surgiu o dono do cachorro e disse pra ele passar, pra ele ir pra lá, pra ele não fazer aquilo, pra ele parar de rosnar, pra ele ficar quieto. E isso salva a vida do Stephen King. Mas a partir dessa história ele começa a se perguntar e a se questionar: e se? E se fosse no meu lugar a minha mulher? Saber disso vai ser imprescindível para entender esse livro aqui. O que ele faz aqui nesse livro é contar, cara, o tempo inteiro com não só coincidência, sabe? Não é, tudo parece como coincidência, porque tudo tem pra dar errado aqui dentro dá. Mas a Lady Murphy já diz isso, né? Tudo que tem pra acontecer de errado vai acontecer. E essa obra do Stephen King, mesmo nós nos afeiçoando aos personagens dela, a gente sofre junto, a gente se agonia junto. E quando você começar a ler, eu tenho certeza que a partir da página 20, tu não vais mais conseguir parar. Gente, tá aí minha dica, primeira dica de hoje. Stephen King, Cujo. Chegou o momento de falar de um dos livros que mais me causou vício. Eu tô falando sério, vício este ano. Eu tô falando de A Rainha Branca, da Philippa Gregory, a dama do romance histórico, a mulher que mais sabe relacionar história com romance na literatura universal. Cara, eu tô falando de um dos livros que mais foram vendidos no século 20 e 21.
Esse livro conta a história, então, da Guerra dos Primos, da Guerra das Rosas, que aconteceu na Inglaterra no século XV e foi uma das guerras mais sangrentas da história da Inglaterra. Havia duas vertentes, aliás, de uma mesma família que lutavam pelo poder do trono inglês. Havia os York de um lado com sua rosa branca e havia os Lancaster de outro com a sua rosa vermelha. Bom, essa história é contada a partir da visão de Elizabeth Woodville, que era uma mulher viúva com 2 filhos e que ocasionalmente, coincidentemente ou não, conhece o rei York, o rei Eduardo IV. Eles então começam a conversar e se apaixonam perdidamente no primeiro momento. Eles casam em segredo e aquele rei que fazia parte da família oponente, da família concorrente a família da Elizabeth Woodville pelo trono inglês, eles se casam em segredo. Ele vai a uma batalha, ele ganha aquela batalha e quando volta, depois de ganhar aquela batalha, eles assumem o casamento real para que todo o reino veja. Bom, gente, eu não posso falar que o escândalo foi enorme. Foi enorme o escândalo porque ela já era viúva, porque tinha 2 filhos e principalmente porque ela era da família rival à família real. Ela era da família que queria tomar o trono. E é aí que as intrigas começam a acontecer. É aí que as traições começam a acontecer. É aí que as batalhas ficam mais sangrentas. E é aí que o livro ganha gosto. Esse livro, mais do que um livro que conta a história da Inglaterra durante um período muito sangrento e de muitas batalhas, é um livro que conta uma história de uma mulher que teve representatividade no seu tempo. Imaginem, se hoje já é difícil, por exemplo, que uma mulher tenha representatividade, imagina na Idade Média, no século XV, durante uma guerra. Ou seja, essa mulher ela enfrentou um país com total instabilidade, um marido que vivia guerreando apesar de não perder nenhuma batalha. E um dia, quando tentam invadir a cidade, a capital do reino, que seria futuramente Londres, mas tem outro nome na história, ela manda seus filhos serem escondidos na Torre de Londres, que até então era a fortaleza mais segura do Reino Unido. O que ela não sabe, e é aí que a história se encontra com a realidade, com os dados históricos, é que os filhos dela vão sumir para sempre. Ela nunca mais vai ter consciência, nunca mais vai ter ciência de onde estão os filhos dela. Os caras que iam ser a sucessão do trono, entende? Até hoje a lenda conta que essas crianças elas foram emparedadas, literalmente, emparedadas na Torre de Londres. Gente, literalmente, emparedadas. Abriu-se uma parede e colocaram os 2 meninos lá dentro, presos, e fecharam aquela parede com tijolos, com os meninos lá vivos. Foi isso que aconteceu com os filhos dela. Aliás, a lenda fala que isso aconteceu com os filhos dela. Bom, então se você gosta de Game of Thrones, se você gosta de As Brumas de Avalon, tu vais amar esse livro aqui. Porque como veio antes de Game of Thrones, com certeza, lá o George Martin, o maior assassino da história da literatura mundial, ele com certeza teve algumas inspirações aqui dentro, tá bom? Não tem um livro só, se eu não me engano são 4, é uma série. Eu li só o primeiro, mas tenho já aqui o meu segundo, tá? Que seria a Rainha Vermelha. A Rainha Vermelha seria a rainha de Lancaster, teoricamente, pelo que eu li aqui, seria o lado oposto da história acontecendo ao mesmo tempo que essa, que é a primeira, não é? Durante essa batalha. E tem tudo, eu li resenhas que falam maravilhas desse livro aqui, tá bom? É a minha próxima leitura e eu acho que esse livro, sinceramente, merece uma resenha única no canal. Vou pensar em fazer isso futuramente, tá bom? Bom, fica aí a segunda dica então, um romance histórico único pra vocês, tá? Philippa Gregory. Agora, para finalizar, para dar o fatality aqui na nossa indicação de livros de hoje, eu trouxe um dos livros que eu mais amo na vida. Cara, esse livro ficou na minha estante por anos, ali encostado. Eu ganhei de presente de um grande amigo meu, que disse que era um livro para quem gostava de ler, ou então para quem queria gostar de ler. Naquela época, isso foi em 2012. E esse livro ficou ali encostado e no fim do ano passado, eu como que não quer nada pegar aquele livro. E fiquei vidrado no livro. Eu não conseguia parar de ler o livro. E descobri que tinham outros, que era uma série de livros. E eu li os 4 livros, que inclusive um calhamação, eu li em um mês, assim, vidrado. Eu não conseguia parar de ler a obra desse escritor. Eu tô falando de A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, um escritor de Barcelona que, sem dúvida, foi uma das maiores surpresas para a literatura mundial. Cara, esse cara escreveu esse livro mais ou menos em 2002, 2001, por aí. 2001, isso mesmo. Em 2001. E foi, digamos, uma febre durante muito tempo no Brasil e no mundo esse livro. Os livros posteriores vieram e foram tão febris quanto o primeiro. E eu nunca entendi porquê. Eu não gosto muito de livros que estão com best-sellers, sabe?
não vou lá comprar, não me dá essa vontade. Por isso que ficou, acho que muito tempo na minha estante, aquele livro pegando poeira. E quando eu toquei nele e li a primeira página no ano passado, eu não consegui parar mais de ler tudo que o Carlos Ruiz Zafón, que é esse autor aqui que escreve. Bom, gente, imaginem Barcelona em 1945. Então não é essa Barcelona ensolarada, de praias e paejas e festinhas de hoje em dia. É uma Barcelona sobre os anos de chumbo. É uma Barcelona durante uma guerra civil. É a Barcelona com muita névoa. É a Barcelona com um celeiro industrial muito potente que poluía a cidade. É uma Barcelona obscura. A história desse livro, mais ou menos, ela gira em torno de uma família. Aliás, de um menino. Daniel Semperi, ele acorda um dia no começo do livro, no seu aniversário de 11 anos de idade, e descobre que ele não consegue mais lembrar o rosto da mãe. A mãe que faleceu há um tempo. Para consolá-lo, o pai de Daniel Semperi, o senhor Semperi, ele leva ele a um lugar secreto, a um lugar escondido, a um lugar mágico. Ele leva ele a um lugar cheio de salões, escadarias, labirintos, salas secretas. E esse lugar, mais do que um lugar com salões, labirintos, salas secretas, escadarias, é uma livraria. É uma livraria secreta sob o solo de Barcelona. É uma livraria para livros esquecidos. É um cemitério dos livros esquecidos. E ali naquele lugar ele fica tão encantado com aqueles livros que ele começa a passear e o pai fala para ele o seguinte: olha, tu vais escolher aqui um livro, e o livro que tu escolheres, tu vais ter a responsabilidade de protegê-lo sobre qualquer hipótese. Qualquer hipótese. Qualquer condição. Tu tens que proteger esse livro. Então, andando por lá, ele descobre e encontra um livro que parece que chamava ele. Ele encontra um livro que se chama A Sombra do Vento, de um autor chamado Julián Carax. Cara, esse livro do Julián Carax, ele causa uma reviravolta na vida de Daniel Semperi. Ele não consegue mais dormir, ele só relê aquele livro, ele fica vidrado naquele livro. É o livro que ele considera, até a sua maturidade, o livro da vida dele. E descobre, então, ele tenta buscar algo mais sobre aquele cara, e descobre que não tem nada sobre ele. É um cara que sumiu completamente do mapa. E, inclusive, os livros que ele publicou, os livros que foram publicados por ele estão sumindo, desaparecendo. E talvez esse livro que ele tem nas mãos seja o último volume. Bom, a história então dá um salto. Ela passa para a fase de maturidade do Daniel Semperi. E nessa fase de maturidade, junto com seu amigo Fermín Romero de Torres, que é o meu personagem preferido dos 4 livros, que tem um tipo de protagonismo aqui, mas que aumenta muito mais a sua imagem nos livros posteriores, eles começam então a descobrir os segredos de uma Barcelona completamente diferente. Começam a descobrir os segredos que envolvem aquela cidade, que envolvem aquele autor e aquele livro. Descobrem então que tem um cara procurando os livros de Julián Carax para colocar fogo nos livros. E quando alguém não quer vender para ele o livro, não quer dar para ele o livro, ele coloca fogo na casa da pessoa, na editora que rodou o livro, na gráfica que rodou o livro. Então, assim, gente, cara, esse livro é um livro sobre maturidade, é um livro sobre crescimento, é um livro sobre amadurecimento, é um livro cheio de encontros com o diabo, cheio de mistério, cheio de loucuras, de crimes e assassinatos, mas que, acima de tudo e mais do que tudo, é um livro que fala sobre pessoas que têm muito amor pela literatura. É um amor tão grande, mas tão grande pela literatura, que o personagem principal do livro está disposto a dar a vida dele pela literatura. Então eu diria que é um livro cheio de mistério, é um livro cheio de suspense, é um livro com uma leitura vibrante, tu não consegues parar, muitas coisas acontecem no livro, mas sobretudo é uma obra sobre o poder transformador que os livros têm na vida de quem lê. Então por isso que essa é a minha última indicação, porque é um livro que fala sobre o amor à literatura, sobre o amor a pessoas, sobre o amor das pessoas que gostam de ler pelos livros que elas leem. Gente, esse livro também merece uma resenha só para ele. E assim que eu fizer uma releitura, eu acho que logo em breve, eu vou fazer aqui no canal um vídeo só sobre A Sombra do Vento, ou então sobre os livros que fazem parte dessa série. Olha aqui, gente, então são esses 4 livros aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Tem Labirinto dos Espíritos, que é o último, O Prisioneiro do Céu, que é o 3º, O Jogo do Anjo e o primeiro, A Sombra do Vento. Pro autor, tu não tens que ler na ordem não, viu? Mas se tu quiseres, eu li na ordem e achei que o entendimento fica melhor assim. Tudo vai se encaixando enquanto tu vais lendo na ordem. Mas são histórias independentes e que se complementam por um fator externo que tu vais ter que ler pra saber. Então,
Então, gente, eu espero que tenham gostado da resenha dos 3 livros que eu indiquei pra vocês hoje. São 3 livros pra quem não tem o hábito de leitura e quer desenvolver esse hábito. E lembra, olha o que eu tô falando de hábito de leitura. Não é você ler um capítulo por semana. Leia pelo menos 5 páginas por dia. Pelo menos isso. Trace metas de leitura. E eu tenho certeza que isso vai transformar o teu mundo, assim como transformou o meu. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.